Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Ó, já começa curtindo aí, compartilhando, porque o algoritmo entende que é legal, então já dá um like. Já dá um like que o papo vai ser porrada aqui. E eu tô com um amigo meu, primeiro que eu gosto de trazer gente aqui de casa, estamos jogando em casa, e segundo que às vezes amigo a gente conta em uma mão, né? Então hoje eu tô tranquilo aqui, estamos em casa com um amigão que já passou por tudo que vocês imaginarem na minha vida, esse cara tava presente. Né? Quero que vocês conheçam a história dele hoje. Que é o Diego Spinucci, diretor executivo da Tubal. E vamos conhecer essa história porrada hoje aqui. Que honra! Obrigado pela sua presença. É muito legal ter você aqui. Você participou, igual eu falei, além da minha vida, do Cortes desde o começo. Inclusive, ó, quem é da Mentes em Transformação, antes de existir a Mentes em Transformação, eu pivotei um clube do livro com alguns amigos bem próximos, esse cara tava lá. Então a comunidade só existe hoje porque esse cara topou lá atrás as minhas loucuras. Validamos o projeto. Obrigado de novo, vamos entregar tudo aqui hoje. E muito legal ter você aqui, muito legal ter você como meu amigo, presente na minha vida. E eu quero que a audiência conheça esse Diego que eu conheço há uns... Tava fazendo a conta ontem, cara, se eu não me engano, faz acho que uns 15 anos já, hein? Faz, pô. Foi 2009 para 2010, por ali, que então, a gente começou a se aproximar. No futebol. Eu tava numa fase boa. Mas não dá mais pra mim. Se apresente aqui pra audiência, quem não conhece o Diego. Eu, antes de qualquer coisa, quero agradecer o convite. Eu, de verdade, pra mim é uma honra. Eu tô emocionado de estar aqui, de ver o que o Cortes vem se tornando ao longo do tempo, né? Você sabe o quanto eu sou um apaixonado por educação e esse projeto aqui é Educação na Veia, de uma maneira simples, didática, fácil, né? Através da leitura, que também é uma paixão que eu tenho na vida. Então, eu estou lisonjeado pelo convite, obrigado. Falando um pouquinho de mim, sou o Diego, filho de Oswaldo e Dona Maria de Fátima, irmão do meio de duas meninas aí, Camila e Carla, casado com Ioana. Pai da Laurinha, que não tá mais aqui com a gente, tá lá no céu, mas ela olha por todos nós. E muito desse contexto de família me trouxe aonde eu cheguei hoje, né? Então, atualmente eu trabalho como diretor executivo na Tubal. É uma empresa familiar na área de trocadores de calor. Tem uma longa história lá dentro, são 25 anos de jornada. Entrei lá na empresa com 14 para 15 anos de idade. Tive a oportunidade de passar aí por diversos departamentos, viver diversas experiências diferentes. E aí, dentro desse caminho, eu inicialmente me formei em engenharia mecânica. Então, essa é a minha formação técnica, por justamente ser uma formação que estava muito alinhada com o tipo de negócio. E aí, ao longo do tempo, a minha vida foi para viver gaps profissionais, né? Então, como eu vivi todo o crescimento da indústria, acompanhei toda a história que a gente tem lá, eu fiz a engenharia mecânica. Depois disso, eu vi que precisávamos melhorar algumas sistemáticas de administração, de gestão de negócios. Então, eu fui para essa área, estudei administração, estudei gestão de negócios. Depois crescemos um pouco mais, começamos a nos estruturar um pouco melhor. Vi que precisava entender um pouco mais da parte contábil, da parte financeira. Fui fazer, então, controladoria, contabilidade, economia. Estudei um pouquinho nessa área. Mas aonde eu me encontrei mesmo, que daí foi a grande virada de chave na minha carreira, foi quando eu fui para a área de gestão de pessoas. Eu acho que aí eu consegui fechar um ciclo profissional em ter estudado e vivido diversas experiências, cada um na sua área, e aí isso me completou para me credenciar a estar na cadeira que eu estou hoje. E isso foi em que ano que você teve essa mudança de mais para a parte de gestão, começar a fazer essa parte de liderança? Eu comecei, na verdade, estar um pouco mais presente em gestão e pegar um pouco mais de gosto. Por isso, quando eu fui estudar, na verdade, economia e finanças. Na INSPER, né? No INSPER. Ali me abriu um leque de visão de mundo, de oportunidade de negócio. Naquele momento, ali a gente está falando 2016 para 2017, eu tomei a decisão de ser um executivo. Ali foi quando eu tomei uma decisão de carreira, eu falei, eu vou ser um executivo.
E faltava para mim um pouco dessa vivência de gestão de pessoas, de entender o mundo, como funciona, como é que lidera, quais são as nuances importantes para que a gente consiga extrair sempre o melhor das pessoas. E 2018 para 2019 eu comecei a consumir muito conteúdo relacionado à gestão de pessoas. 21 para 22 eu fiz uma formação nessa área também e de lá para cá nunca mais parei de estudar o tema. Muito bom. Para quem não conhece a Tubal, que a Tubal está nos bastidores de grandes empresas, de grandes, né, coisas que estão no nosso dia a dia. Sim. Conta um pouquinho o que vocês fazem lá, quem são os seus clientes, quais os produtos que vocês acabam ajudando nesse dia a dia, porque acho que é importante para o pessoal saber o tamanho da Tubal. Sim, sim. A Tubal, na verdade, a gente costuma dizer que para onde você olha tem Tubal, né? A Tubal... Nós somos grandes fornecedores para o ramo de energia, então o Tubal fornece equipamentos para troca de calor, tanto para aquecimento quanto para refrigeração no mundo mais industrial, né? Não residencial nem comercial, sim no industrial, equipamentos de médio e grande porte. Então a gente fornece muito para as hidrelétricas, então se temos energia elétrica aqui, a Tubal está lá ajudando a gerar energia elétrica. A Tubal tem um braço muito forte dentro do agronegócio para secagem de grãos, sejam grãos para exportação ou seja secagem de ração animal. Então, se vocês têm um pet e quando ele vai comer a raçãozinha dele lá faz um crack-crack, é porque aquele crocantezinho, o equipamento da Tubal que ajuda a fazer na ração. A gente fornece muito para alimentícia, então hoje a Tubal é a fornecedora dos grandes grupos de alimentícia no país, justamente também para secagem da massa, secagem do farelo, qual faz os alimentos. Estamos dentro da indústria de bebida, estamos dentro do químico, do petroquímico, açúcar e álcool, então é um tipo de negócio que nos dá a possibilidade de estar dentro de todos os principais setores do país e a gente contribui para que o Brasilzão aí continue crescendo e prosperando cada vez mais. Muito bom, muito bom. Eu já sabia disso, mas é legal vocês saberem, né? Que senão fala assim, pô, tá nos bastidores aí de quase tudo que a gente faz no dia a dia. E agora tem uma pergunta vinculada à sua ascensão dentro da Tubal. Como que foi essa construção? Eu já vi foto sua lá de boy praticamente ali mexendo, até hoje na cadeira ali, junto com o sócio, né, junto com as pessoas ali, que é a cadeira executiva mesmo, tomando as decisões estratégicas e tudo mais, né? Mas conta um pouquinho, como foi essa sua ascensão lá? Tipo, a cadeira que você está hoje, foi algo planejado, foi algo inesperado? Conta um pouquinho dessa jornada lá dentro. Eu comecei na Tubal como office boy. Né? O pessoal de hoje aí, as gerações novas nem devem mais imaginar o que é isso aí. Guardinha, nem mais guardinha. Exatamente. Mas o office boy, na verdade, ele é o que o e-mail é hoje, ele é o que o internet banking é hoje. Tá. Né? Levava malote no banco. O office boy levava malote no banco, ia no correio colocar carta, levava algum documento para o cartório, para a contabilidade que era perto da empresa. Então eu fazia esse trabalho aí. Eu comecei na Tubal dessa maneira. Então eu trabalhei por 1 ou 2 anos ali como office boy, depois já fui para auxiliar administrativo. Então eu auxiliava o que na época era o diretor comercial da empresa e o que hoje é o meu sócio, né, que é o Alessandro. Hoje ele é o diretor comercial da empresa, ele já estava lá na época que eu cheguei, então eu era assistente deles. E aí depois disso eu fui passando por todos os departamentos. Então, não é efetivamente como um estágio, eu trabalhei mesmo fixo nas funções. Então, eu passei pelo departamento comercial, eu passei por contas a pagar, passei por contas a receber, passei pelo departamento fiscal, passei pelo departamento de planejamento, passei até que eu cheguei na engenharia, no departamento de engenharia. Departamento de engenharia eu cheguei com um pouco mais de presença. Final de 2008 para 2009, eu tinha acabado de me formar como engenheiro mecânico, e aí você tá naquela ânsia de querer provar o seu valor, né? Você pega um diploma, você acha que você é o melhor profissional do mundo naquela área que você se formou. Então, eu cheio de energia para isso, eu fui trabalhar na engenharia, mas eu trabalhava mais para entender como é que são os equipamentos, para pensar como é que são os equipamentos, né? Eu costumo até brincar com o pessoal hoje em dia que eu fui engenheiro por uma decisão profissional lá atrás. Depois eu me tornei um administrador pela ocasião e um gestor de pessoas depois por vocação, que ali é onde eu encontrei a minha paixão. Mas então na engenharia eu fui para essa vivência de recém-formado, comecei a ter um pouco mais de contato técnico com os nossos equipamentos.
E esse foi um momento que a empresa estava vivendo um momento de ascensão e crescimento. Por ali eu fiquei por praticamente 10 anos ali na frente desse departamento de engenharia, com outro engenheiro junto, obviamente. Tá. Eu mesmo nunca fui um engenheiro de calcular os equipamentos, de pensar tecnicamente. Eu era um engenheiro de pensar onde ia ser instalado, como ia ser fabricado, como que a gente ia entregar essa experiência para o cliente. E aí eu depois fiquei à frente desse departamento de engenharia. Mas com o passar do tempo, toda essa bagagem que eu tinha vivido, por todos esses setores que eu tinha passado, foi me dando repertório para eu começar a olhar um pouco mais para cima e pensar em cadeiras de administração. Né? Acho que eu lembro que na época eu ficava revoltado, porque por ser empresa familiar, né? Então jogavam duro comigo nesse sentido. Meu pai trabalhava lá, então ele pegava pesado, fazia eu pagar o preço do processo. E quando a gente é mais novo, a gente não tem ainda tanta maturidade para isso, né? Então eu muitas vezes questionava o porquê que às vezes estava ali pegando pesado comigo e tal. Então hoje, até aproveitando a oportunidade, quero deixar um agradecimento público ao meu pai, porque se eu sou o profissional que eu sou hoje, é muito pelo que o senhor fez por mim lá atrás. E aí dentro disso eu fui tendo essas vivências mais administrativas, fui subindo, participando mais de decisão de negócio, de decisão mais estratégica com relação a produto, e aí acabou se tornando um caminho natural, né? Lá atrás, no início de carreira, não foi pensado da minha parte, mas eu acredito que o caminho traçado se tornou um caminho natural para chegar onde eu estou hoje. Entendi. E por ser filho do dono, digamos, um dos donos, digamos assim, tinha aquela cobrança um pouquinho maior em cima de você, do tipo, por exemplo, a gente vê, né, no histórico aí, por exemplo, o filho do Bernardinho, o Bruninho, né, fala, pô, meu pai, às vezes a régua dele era mais pesada comigo. Tinha alguma coisa assim lá ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho lembranças assim muito frescas na memória de quando eu comecei a trabalhar na empresa, né? Eu tinha 14 para 15 anos de idade, e meu pai sempre, na verdade, assim, se pegar a minha história com a Tubal, é desde criança. Né? Acho que meu pai foi plantando essa sementinha em mim aí, nesse sentido. Então, muitas vezes a minha mãe tinha algum compromisso, ou eu queria estar próximo ao meu pai, e quando eu era criança, meu pai me levava depois do almoço, que eu tinha chegado da escolinha lá, ele me levava para a empresa, e eu passava a tarde desenhando em papel lá, dormindo lá no sofá. Então, essa minha relação com a Tubal é desde a infância. E eu comecei a trabalhar no momento de adolescência, que você tá ali, ensino médio, né? Então, você tem a oportunidade de vai pro cinema, vai passear, vai jogar bola, vai jogar videogame. E eu abdiquei disso, porque eu tinha que trabalhar. Então, eu estudava de manhã e eu trabalhava após o meu almoço. E nas minhas férias, eu trabalhava período integral. Entendi. Então, como eu estudava na parte da manhã, depois do almoço eu entrava na empresa, eu tinha 1 hora de intervalo, que era o horário que eu saía da escola, até o horário que eu entrava na empresa. Nessa 1 hora de intervalo eu tinha que tomar um banho, porque naquela época escola você jogava bola no intervalo e tudo mais. Eu tinha que almoçar e tinha que estar na empresa. Então, se eu chegasse 5 minutos atrasado, meu pai descontava do meu salário. E por isso que eu digo que naquela época, às vezes eu era meio revoltado, eu era questionador, né? Mas ali ele estava me ensinando valores muito importantes que eu carrego para a vida. Comprometimento. Exato. Comprometimento, a disciplina, a responsabilidade, né? Então era a maneira qual ele tinha de ensinar esses valores. E meu pai sempre falou algo para mim que aí eu entendi muito cedo, e que hoje acredito que tenha sido um direito adquirido, né? Meu pai falava muito para mim que o fato de eu ser filho de um dono da empresa, eu tinha que trabalhar 2 vezes mais para que eu provasse o meu valor e eu não fosse julgado por estar lá por ser filho do dono, mas sim pela competência que eu tinha adquirido e por fazer jus à cadeira que eu estava sentado. Isso foi uma lição que meu pai me ensinou muito cedo, e que aí esse movimento eu consegui entender muito cedo também, e talvez isso tenha sido um dos grandes combustíveis para eu ser esse incomodado e inconformado que eu sou, de sempre estar buscando conhecimento, sempre estar buscando me capacitar e me desenvolver cada vez mais. Muito bom, muito bom. Nesse histórico, todos esses dias aí na Tubal, dias, anos, décadas, qual que foi o dia mais difícil lá na Tubal? Aquele dia que você falou assim, cara, hoje vai ser difícil.
Eu tenho, acho que, 2 momentos que são muito marcantes para mim na empresa e que são momentos da mesma época, inclusive. Tá. Primeiro deles, pandemia, né? E aí o porquê? Às vezes, nem tudo são flores, né? Olha como que é uma história que hoje é um case interessante para contar, Tá. mas que na época foi um sofrimento, para falar a verdade. Eu tracei a minha carreira para ser um executivo. E eu tinha a clareza que eu seria um executivo ou na sucessão da empresa ou em uma outra empresa. Mas, obviamente, a vontade era de continuar dentro do negócio, fazer isso prosperar. Uhum. Me preparei e quando estávamos iniciando um processo de transição, né, de sucessão na empresa, chegou a pandemia. E aí, às vezes, eu me pegava conversando com Deus. Eu falei, pô, onde que eu errei, né, cara? Porque eu me preparei tanto para estar aqui, a hora que a oportunidade chega, vem com a pandemia junto, né? E foi a primeira oportunidade como líder de primeiro escalão de uma indústria. Uhum. Então, foi uma responsabilidade muito grande. Isso foi muito difícil para mim. Muito difícil pelo fato de ser desafiador e por serem decisões que não cabiam só mudar o destino da minha vida, mas mudar o destino da vida de 50, 60 colaboradores que a gente tinha na empresa na época. E eu lembro que eu chamei o meu sócio para conversar e falamos a respeito do que seria, né? O que a gente ia fazer da vida. Porque não dá pra ser home office, né? Não tem jeito. Não tem como. Mas, por outro lado, veio um anúncio de pandemia, país parando. Uhum. E aí, como é que vai ser amanhã? Então, a gente não tinha a menor noção do que ia acontecer. Nós fizemos toda uma reorganização financeira da empresa, estratégica, mas hoje eu tenho isso como um bom case que deu certo e que foi um sucesso. Lá na época, se você me perguntasse, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer, né? Então, isso também é super legal falar, porque às vezes as pessoas olham quem está na liderança, né? Olham as pessoas que estão em níveis mais altos e a gente imagina que essas pessoas são detentoras da verdade, de todas as informações e que elas controlam tudo. E, na verdade, um dos grandes baratos da vida é a gente entender que a gente controla muito pouco, né? E não temos todas as respostas. E não temos todas as respostas. As pessoas acham que a gente, às vezes, deveria ter. Exato. E não temos todas as respostas. Mas ali a gente traçou um plano e a gente chamou a empresa toda para uma reunião. E o jogo foi o seguinte. Galera, a mensagem que a gente quer passar é a seguinte. Ninguém vai sair da empresa por causa de pandemia. Nós não vamos desligar ninguém. O que nós vamos fazer é um plano de guerra, vamos afastar imediatamente todo mundo que está considerado grupo de risco, que tem qualquer tipo de comorbidade ou idade, enfim. Quem não está no grupo de risco joga por quem vai precisar ser afastado. Nós precisamos vender um senso de time aqui na empresa. Uhum. Já era um trabalho que eu já vinha fazendo um pouco antes até de eu assumir a cadeira a qual eu assumi aí da diretoria, mas a gente usou disso como uma oportunidade para reforçar o senso de time. Então, quem ficou ia jogar por quem não estava lá. Outra mensagem super importante que a gente passou é que, assim, estávamos com um plano traçado e não sabíamos o que viria pela frente. 100% não ia ser o suficiente. A gente ia precisar de 105%, 110%, 150% de cada um. A contrapartida é que ninguém sairia. E aí, para fazer dessa longa uma curta história, deu tudo muito certo, a gente conseguiu estruturar a empresa nesse sentido. Foi um case de sucesso porque foi o ano de maior crescimento e faturamento da Tubal até aquele momento. Então foi, inclusive, um marco para a empresa de mudança de patamar, né? De mudança de realidade, mudança de história. Isso abriu muitas portas para a gente no mercado em razão de coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Então isso foi muito importante, esse foi um primeiro ponto. O segundo um pouco mais delicado, porque daí é um pouco mais pro lado pessoal da coisa. Pandemia foi um caos, né, cara? Então, assim, emocionalmente as pessoas extremamente desgastadas, as pessoas frágeis, e eu até certo ponto na frente do navio comandando, e eu tinha que mostrar uma resiliência e uma força que eu tinha que tirar de lugares onde eu não tinha, né? Uhum. Até esse momento. E a minha esposa foi muito importante nesse processo, porque ela me ajudou muito a essa questão de trabalhar mentalidade, de resiliência. Então, o brilho disso tudo é que às vezes a gente sai do trilho, né? E ter uma pessoa, ter alguém do seu lado que
é muito alinhada contigo, é que toda vez que você sai do trilho, essa pessoa te traz de volta, né? Então ela ajudou muito nesse processo, mas de repente a coisa se inverteu, porque estávamos grávidos e recebemos a notícia ali com 5 para 6 meses da gestação, que infelizmente a gente tinha perdido a Laura. E aí toda a força que a minha esposa estava me dando, eu precisei dar essa força a ela também, mas por que eu conto esse fato? Porque é muito difícil você ter que chegar pro seu time e levantar a mão, reunir todo mundo e falar, eu preciso sair um pouquinho, eu preciso da ajuda de todos vocês, porque eu não tô bem, tô passando por um momento super delicado agora e eu não consigo continuar. Preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha esposa. E eu fiquei afastado, acho que 2 ou 3 dias, não muito mais do que isso, porque eu também precisava ocupar minha cabeça, porque é uma porrada forte, doída. Sim. E eu precisava ocupar minha cabeça para já retomar. E o dia que eu tive que me reunir com eles para dar essa notícia, para mim foi muito difícil. Então são 2 dias muito marcantes para mim. Obviamente, me trouxe muito aprendizado, muita visão de vida, eu ressignifiquei um monte de coisa. E o outro me trouxe uma maturidade profissional que talvez se não tivesse tido a pandemia, eu ainda estaria no processo. Entendi. Tá. Olhando para trás, nessa histórico de que você falou assim, pô, peguei a empresa na pandemia, inesperadamente, né? Tava sendo bem planejado uma sucessão. Sim. Teve um momento, agora vai, não tem muito o que fazer. E nesse ano teve um resultado superior. Olhando para trás, você consegue enxergar o que aconteceu de diferente? Porque você pensa, pô, economicamente o país não foi muito, né, bem naquele ano, né? E teve esse desafio, pandemia. Qual que foi o grande diferencial para vocês aumentarem, tiverem naquela época o maior faturamento até o momento? Você consegue enxergar o que aconteceu de diferente? Comportamento? O que aconteceu? Sem dúvida. Aí entra um pouco na minha praia, num trabalho que eu já estava começando a fazer na empresa, que é com relação à cultura de time. Né? Isso muda jogo. Cultura de time é o que muda resultado de empresa. Né? Eu digo pelo seguinte, por mais que você trabalhe com estratégias de vendas, você trabalhe com estratégia de marketing, são todas estratégias que a gente busca para trazer resultado. Mas a certeza do resultado não é uma certeza. Né? Você vai lá e faz uma aposta esperando que esse resultado venha. Você não consegue controlar o quanto vai vir de resultado ou não. Mas quando você cuida muito bem do alicerce aqui, quando você faz o dever de casa, as coisas começam também a conspirar para que dê certo. Então, quando eu falei para vocês, que quando afastamos o pessoal do grupo de risco, quem ficou teve que trabalhar por quem não estava lá, a gente começou a reforçar na galera uma cultura de time. Uma coisa que é importante, que não importa só o que você faz, importa o impacto que você está causando dentro da empresa, importa a qualidade do trabalho que você está entregando para o próximo processo, importa a qualidade do trabalho que você está recebendo do processo anterior. E o que a gente fazia em 10, a gente passou a fazer em 8, 7, 6, então as pessoas precisaram se desdobrar. Então essa mentalidade de que aqui o interesse da empresa prevalece ao interesse do seu departamento. E o interesse do seu departamento prevalece a sua individualidade, né? E tem que ser nessa sequência. Foi um trabalho, um dever de casa que a gente fez muito bem feito nesse sentido, para que a gente não deixasse as pessoas incorrerem na possibilidade de o que importa é a minha individualidade acima de qualquer coisa. Né? E aí, o que importa é o meu resultado, eu vou fazer o meu e eu não me importo com o próximo. Porque a partir do momento que você está num cenário de uma instabilidade econômica muito grande, da maior crise sanitária que a gente viveu na nossa geração. Ali, efetivamente, acho que mais do que no dia a dia convencional e normal nosso, as pessoas não sabiam o que ia acontecer realmente. Né? Então, a pessoa saía de manhã e rezava muito mais do que reza, porque ela não sabia se ela ia voltar para casa efetivamente, ou se ela ia voltar para casa doente e passar a doença para os familiares, por mais que se cuidasse, por mais que tinham todas as medidas sanitárias. E eu acho que isso realmente começou a colocar nas pessoas uma reflexão de, pera um pouquinho, eu tenho que fazer o dever de casa aqui, eu tenho que entregar porque não é só por mim, né? Então, acho que assim, o principal aprendizado daquele momento pra gente foi senso de time. Aqui a gente não joga sozinho, aqui joga o grupo. E
qualquer coisa que veio depois disso, eu acho que é consequência, e a cultura da Tubal é muito enraizada nisso daí hoje, né? Então, a gente trabalha com metas que são compartilhadas entre todos os setores, justamente para a gente manter time. A gente tem reuniões periódicas na empresa em que vão todos os setores para que a gente ouça boas histórias e cases de não tão sucesso de todos os departamentos, justamente para que a gente mantenha essa atmosfera de que ali o que importa é o todo e não a individualidade. Então, acho que a principal lição que veio ali, a principal chave que virou na empresa e que trouxe todo esse resultado financeiro em consequência foi essa cultura nossa de time, de união, de vamos fazer o nosso. A gente não controla o que está do portão para fora da empresa, a gente controla só o que está do portão para dentro. E entrou aqui, não dá para ser mais ou menos. Tem que ser com nível de excelência, que é o que a gente sempre busca. E os resultados acho que mostraram que a estratégia e a decisão foi correta nesse sentido. O que é cultura para você? Eu acho que dá para simplificar um pouco disso. Tá. A gente tem muito esse negócio de que cultura são os comportamentos que a empresa tem quando os gestores não estão lá. O que você faz quando você não está presente, isso, aquela coisinha. Isso. Mas, e assim, trazendo disso para um conceito um pouco mais simples, cultura é a maneira que a gente vive a empresa. É a maneira qual a gente respira a empresa. Tá bom. Então isso está relacionado com como você se porta na empresa, como você faz as coisas na empresa, qual que é seu nível de comprometimento no negócio e o porquê que você está ali dentro. Acho que são 4 perguntas que a gente pode olhar ali de uma ótica para traduzir isso de uma maneira mais prática e tentar entender o cenário. Então, assim, Tubal tem rituais de comemorar quando a gente tem algumas conquistas, de nos reunirmos ali e fazer uma reunião de fechamento para entender cenários quando talvez também não são tão positivos. A Tubal tem comportamentos que são toleráveis e comportamentos que são intoleráveis, e isso é muito claro para todos. A Tubal tem uma relação das lideranças com o time muito aberta e muito transparente, então isso dá a oportunidade de que seja um assistente vir e dar uma puxada na orelha do diretor se ele achar que o diretor está saindo da linha. Tá bom. Né? Lógico que, obviamente, quando a gente fala no dia a dia, na hierarquia, as pessoas não se sentem confortáveis de fazer isso, mas elas têm a abertura de fazer. Né? Então, aí sim, trazendo um pouco mais para a teoria, o brilho da coisa é que hoje a gente conseguiu chegar num nível que os diretores e as lideranças talvez não sejam mais tão essenciais assim para a empresa. Não no sentido de que nós vamos sair da empresa, mas no sentido de que quando não estamos lá por qualquer motivo que seja, por uma viagem a trabalho, por um treinamento ou por uma visita técnica, o setor roda, funciona e performa como se estivesse lá o tempo todo, como se a gestão estivesse lá o tempo todo. Então, a autorresponsabilidade dos nossos colaboradores faz com que cada um saiba o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, independente se ele tem alguém olhando ou não para as atividades dele. Entendi. Quantos por cento a Tubal cresceu de faturamento desde que você sentou na cadeira até hoje? Esse ano nós vamos bater, comparado com 19, que é quando a transição começou a acontecer no primeiro para o segundo semestre de 2019, mas efetivamente eu assumi a cadeira em 2020, de lá para cá a gente cresceu 3,5 vezes. Caramba. Em faturamento. Mudamos o patamar da empresa, né? A gente hoje joga um outro jogo, graças a Deus, ao trabalho de todo mundo lá, e a gente triplicou por 3,5 vezes o faturamento. E não estamos satisfeitos com isso. A gente comemora muitas vitórias, a gente comemora muito as nossas conquistas, a gente faz uma puta festa lá, e todo final de mês tem comemoração. Agora a galera do comercial estoura aquelas coisinhas de carnaval, sim. Bate sino, é uma algazarra lá quando a gente consegue bater meta e dar mais um passinho em busca dos nossos resultados. Mas eu acho que a Tubal tem muito isso, né? Isso é um pensamento que Alessandro e eu conseguimos vender lá pra galera, de ser somos muito gratos aos resultados que a gente conquista. A gente comemora esses resultados,
Né? Porque o que a gente está conquistando hoje, a gente sonhou há anos lá atrás. Então, pô, isso aqui nós não estamos alcançando a meta porque nós vendemos o que era para vender no mês. É porque a gente hoje está vivendo o que era um sonho lá de trás. Então a gente não pode deixar de comemorar isso de maneira alguma. Mas a gente tem esse inconformismo e a gente tem um pouco dessa inquietude de... Cara, estamos aqui, vamos comemorar pra caramba, mas vamos dar uma olhadinha porque eu acho que dá para puxar o sarrafo da galera. Beleza, não, faz sentido. A régua somente da liderança, né? A régua da liderança ela é sempre um pouquinho mais alta. 3,5 de faturamento a mais. A cultura foi o grande aprendizado seu nessa cadeira ou teve algum outro aprendizado ou você enxerga algum outro aprendizado que você fala, cara, nesses quase 5 anos aí de cadeira, triplicamos o faturamento. O que mais teve de aprendizado fora a cultura que você julga que foi um diferencial? Você diz aprendizado na cadeira de liderança. O que a cadeira de liderança me ensinou? Eu acho que o principal ponto é, de alguma maneira, eu ter deixado as pessoas sonharem lá dentro. Muito bom. Acho que esse é o principal resultado acho que esse é o principal comportamento que trouxe resultado para a empresa. Porque pensa o seguinte, as pessoas têm sonhos. Uhum. Todo mundo tem o seu sonho. E aí cada um sonha de um tamanho. Mas todo mundo tem sonho. Quando você estuda, você se capacita e você senta numa cadeira para trabalhar e você, primeiro de tudo, não entende nem o porquê você está naquela cadeira. Mas, acima de tudo, você não consegue ver conexão com o que você faz versus se isso está te levando a realizar o seu sonho. E, às vezes, o seu sonho é assistir o show de alguém, é comprar uma roupa nova, mas pode ser também comprar um carro, uma casa, ter momentos de mais qualidade com a sua família. Independente de qual seja o sonho, as pessoas levantam todos os dias em busca de realizar algo. Tá. Quando elas chegam numa empresa ou num local de trabalho, onde o ambiente de trabalho não é agradável e ela não se sente bem ali dentro, onde ela não consegue implementar as ideias dela, tá, onde ela não consegue ver o real impacto do que ela faz lá no final do produto, não dá para acreditar que essa pessoa vai performar no mais alto nível. Não dá para acreditar que essa pessoa trabalha feliz. E aí a gente não consegue, obviamente, alcançar resultados maiores. Para a gente alcançar resultados maiores, a gente sozinho não consegue, a gente precisa de um time em volta. Então, acho que permitir com que as pessoas sonhassem e que elas colocassem em prática esse sonho delas, elas entendessem o real impacto que elas causam para o negócio, trouxe um ganho de felicidade do time. Vou para um lado mais lúdico. Trouxe um ganho de felicidade para as pessoas que, consequentemente, traduzem alta performance e aí o resultado é consequência disso. Entendi. Resultado a gente não controla, a gente controla o processo. Então, a gente olha muito para isso, acreditando que o resultado vai ser consequência. Acho que é o maior aprendizado que eu tenho para passar da cadeira de liderança deixe o seu time sonhar e colocar o talento deles à disposição do negócio. Nossa, animal. E aí, isso tem muito atrelado com uma coisa, né? Que a gente vai entrar nesse ponto agora, que é o board. Mas nos últimos encontros do board que a gente teve, se eu não me engano, você vai me corrigir agora se eu estiver errado, essa alta performance, ela é tão grande e esse quesito felicidade, ele é tão impactante que bateu a meta do ano já. Estamos do ano, ou quase a meta do ano em abril. Esse ano tem um fator novo aqui. Como é que faz pra bater a meta do ano em abril? Cara, e aí são os desafios da liderança, né? São os desafios da gestão. A gente tem as metas traçadas, as metas desenhadas, mas aí aconteceu um cisne negro esse ano, né? De um contrato que não era um tipo de contrato que a Tubal costumava participar aí até os últimos anos. E o brilho do negócio é que é assim, eu preciso fazer um parêntese super rápido aqui. Eu tenho um sócio que o cara compra as minhas loucuras. Tá bom. E eu compro as loucuras dele também. E isso faz o negócio ser mágico porque a gente tem um exercício de um puxar o outro para cima, mas também um puxar o outro para baixo quando a gente acha que tá muito deslumbrado o negócio. Tá bom. E a gente resolveu entrar nesse contrato e falou, vamos testar. Porque
nós temos duas possibilidades. Se não acontecer, continuaremos onde estamos. O plano segue, a vida segue, não vamos sair da rota. Se acontecer, nós vamos mudar a empresa de patamar, nós vamos passar um recado muito interessante, estratégico para o mercado e coisas novas virão pela frente. E aconteceu. Você pensou assim, será que dá pra brincar esse jogo? É isso. Foi tipo isso. É isso aí. E deu. E aconteceu. Esse contrato veio pra gente. A gente assinou esse contrato em janeiro para fevereiro. Então, vocês imaginam a loucura que foi aquele departamento lá, o administrativo da empresa. E aqui eu tenho algo muito legal para falar para vocês. É lógico que a gente tem os nossos problemas como empresa. É lógico que a gente tem os desafios de qualquer empresa, né? Então, não estamos falando ali da Disney, da indústria, né? Mas a gente olha sempre o copo meio cheio de tudo que acontece. E eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Eu acho que uma das coisas mais recompensadoras para quem é dono de um negócio é olhar para o lado e ver que as pessoas realmente acreditam naquilo e que elas estão ali por algo a mais, sabe? Então, quando entrou o contrato, quando a coisa chegou, você vê as pessoas com um sorriso no rosto, você vê as pessoas chorando, emocionadas porque aconteceu, porque aquilo realmente vai levar todos nós para um novo nível de jogo. É muito gratificante. Mas junto com o prêmio vem a responsabilidade, né? Então, se formos olhar para números versus o que a gente estava buscando esse ano, provavelmente a gente tenha feito um semestre em 2-3 meses aí. Mas do mesmo jeito que isso é um cisne negro, a gente não deve tratar cisnes negros como normalidade, meta. Né? Como meta. Sim, aconteceu, né? Então, agora o desafio que eu tenho na empresa é domar o meu comercial, né? Administrar o comercial para que assim, olha, aconteceu, mas vamos tirar isso do resultado e vamos continuar na nossa jornada aqui, porque isso de alguma maneira pode trazer uma névoa aí na frente dos nossos olhos e o que a gente não pode de maneira nenhuma cogitar a possibilidade de sentar em cima de resultado e se acomodar com isso. Total. Mas coisas boas acontecem e eu acho que isso também é muito fruto de um trabalho que a gente vem fazendo e de algo que a gente sabe onde a gente vai chegar. Então, de vez em quando, o universo conspira e dá alguns recados que a gente está no caminho certo. Muito bom. E aí você falou uma coisa aí, cara, que deve ser também a pessoa lá, quando ela pega um contrato desse e todo mundo comemora, né? Ela também lembra lá de 2020, quando ela precisou dar o 110%, ela falou, cara, valeu a pena, né? Sem dúvida. Valeu a pena. Olha. Cara, assim, 70% a 80% de quem tá na empresa hoje viveu lá a pandemia. Viveu a pandemia. E tem muito isso, né? Tem muito isso. Eu acho que assim, Ju, tem uma questão que aí foi ensinada pelos nossos pais, aí são valores que eu acho que transcende o corporativo e vai para valores pessoais, que é uma questão de ser íntegro, de ser congruente com seus valores, de você mostrar que você é na prática o que você fala, né? Então, tudo que a gente sempre vendeu para o time, a gente de alguma maneira comprovou através das nossas atitudes, né? E aí, só voltando rapidamente um pouco lá para a época da pandemia, as pessoas vão lembrar, teve um plano do governo de que acima de um determinado nível de remuneração, você poderia negociar ali para reduzir o salário daquela pessoa num plano de não desligar ninguém. E a gente fez isso com 5 ou 6 colaboradores na época, mas a gente conseguiu recuperar o resultado rápido, inclusive, né, só para relembrar, eu falei que tinha sido o ano mais importante da empresa até aquele momento, e tão logo a gente recuperou essa velocidade, essa atração de mercado, e financeiramente viu que a gente estava novamente com as coisas mais controladas, nós chamamos esses profissionais e nós devolvemos a eles todo o dinheiro que eles tinham negociado lá naquele acordo anteriormente, como uma forma de gratidão pelo esforço que eles fizeram em prol do coletivo também. Então, esses comportamentos que a gente vai reforçando ao longo do tempo, vai passando para um time o senso de que é legal estar lá, de que vale a pena, de que o esforço é recompensado de alguma maneira. E aí é muito bacana, né? Quando todo mundo olha para trás e fala, caramba, cara, onde a gente estava ali uns anos atrás naquele perrengue e agora estamos sendo abençoados aqui com esses contratos. Então, eu acho que o barato da vida também está muito nisso daí, né? Muito bom. E o board? Sei que tem um board aí, o pessoal fala do board, não dá para ir no board. Como é que faz para... O que é o board?
Cara, o board é o seguinte, né? Hoje eu tenho a responsabilidade de ser um dos coordenadores do grupo aí, tá à frente do grupo. O board é o seguinte, dentro de uma estrutura hierárquica de uma empresa, todo mundo tem para quem reportar e tem para quem chorar as pitangas, vamos falar dessa, como dizia a minha avó lá antigamente, né? Então você tem com quem desabafar, você tem com quem recorrer, se você tá num momento de fraqueza ali, de vulnerabilidade, você olha para o lado, você tem um parceiro, você tem um líder, você tem alguém que você pode contribuir. Mas e o líder, cara? E o maior líder lá? E o CEO da empresa? E o diretor? Com quem que esse cara coloca a vulnerabilidade na mesa? Com quem que ele tem conversas difíceis sobre negócios e que ele precisa muitas vezes ter uma visão um pouco mais ampla? Às vezes ele tem algo acontecendo que está no ponto cego. Quem que é a pessoa que chega do lado dele e fala, cara, olha para isso aqui? Né? Se você vai para uma empresa muito grande, aí você tem conselho, você tem outro tipo de estrutura. Mas, 78% das indústrias do Brasil são de pequeno e médio porte. Para quem que essas pessoas recorrem? Então, o board nasceu disso. Então, ele é um grupo de alguns proprietários, gerentes e diretores de empresas aqui da região de Jundiaí. E é um grupo que uma vez por mês a gente se reúne para falar de sucessos, de vitórias, de derrotas, compartilhar histórias. E aí a gente toma um vinho ali, então é muito legal porque acaba sendo um conselho, o nome vem daí, né? Como são profissionais todos do mesmo nível hierárquico nas empresas o qual atuam, a gente conseguiu criar um ambiente seguro, o qual quem chega se sente à vontade para colocar a vulnerabilidade na mesa, porque sabe que o que é tratado ali fica ali. Então, o objetivo principal do board é traga bons cases, porque você pode ajudar com seus bons cases, melhorar a performance das empresas dos demais participantes, mas traga também suas dificuldades, porque talvez alguém que esteja na mesa já tenha vivido algo que você está vivendo agora, ou tenha um outro olhar, ou por um outro prisma da sua situação e pode contribuir com que você resolva essa situação, esse problema. E é muito legal, porque acho que a gente tá com um pouquinho mais de um ano de board, né? Acho que um ano, né? Foi janeiro, o primeiro encontro acho que foi janeiro de 24. A gente tá com um pouquinho mais de um ano de board e a gente já tem algumas boas histórias para contar de situações que a gente ajudou aí os nossos colegas a resolver com a nossa experiência, a nossa bagagem técnica, profissional e também de vida. Muito bom. Muito bom. O board e só um parênteses, né? É um grupo fechado. A gente costuma brincar que ali é uma panela mesmo, nesse sentido. Tem pessoas que procuram para entrar no board, né? As pessoas procuram você, procuram o Chico, procuram o Márcio, me procuram outras pessoas também para poder fazer parte. E muita calma nessa hora. A gente tenta controlar um pouquinho. Tem que passar pela dinâmica, a gente tem uma dinâmica. Tem um estudo de caso lá que é a cereja do bolo. Vai dar uma peneirada ali. É o processo seletivo. Mas o board é sensacional. Para você que é executivo, às vezes não tem quem, principalmente aqui da região, né? Não tem com quem... Porque a cadeira da liderança ela é cada vez mais solitária, né? Sem dúvida. Você vai crescendo e, cara, às vezes você não tem com quem ter aquela conversa, aquela troca, às vezes uma visão de fora, o que é legal também, porque as pessoas que estão lá hoje são nichos diferentes, mas que no final do dia as dores são muito próximas. Sim. E essa troca é muito interessante. Quem é executivo aqui da região, procurar o dia lá para ver como é que faz. Se tem vaga, se não tem. E assim, uma coisa interessante que você trouxe agora, Ju, é com relação à solidão da cadeira da liderança, né? Eu falo isso para alguns líderes que estamos formando na empresa agora lá, que é a verdade do corporativo que normalmente o RH não conta, né? Tá. Porque é isso, as pessoas almejam crescer porque muitas vezes elas almejam a liderança para que elas possam ser mais influentes. Mas boa parte das vezes as pessoas almejam a liderança associando isso a uma remuneração maior, a um status maior, né? Então, isso te traz uma posição de um status, de um reconhecimento maior, uma remuneração proporcional a esse status. Só que isso é o fim da linha da liderança, né? Isso é a coisa que talvez, se fosse colocado ali na descrição de cargo da liderança, os perrengues reais para a liderança, eu não sei se todo mundo toparia, né? E aí uma coisa que acontece muito é que normalmente você dá o cargo, depois você conta a história, depois as pessoas começam a ver os perrengues.
E o board veio um pouco para resolver essas dores aí que no dia a dia a gente não consegue resolver. É porque a liderança não tem linha de chegada, né? Não tem linha de chegada. A hora que você sentou na cadeira é que o jogo começa. É isso aí. E eu vejo que às vezes a galera chegou na cadeira e fala, cheguei. Cara, agora o jogo começou, né? Você tem que continuar se desenvolvendo, buscando grupos, estudando, senão, cara, não dá pra parar, não tem nem de chegada. Não, e aí, trazendo um pouco aqui, vamos puxar um pouco a sardinha pro lado de cá também, que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que o brilho do Cortes, o brilho da comunidade, né, do Mentes em Transformação, ele é a possibilidade de você se capacitar e começar a ter uma visão de mundo um pouco maior, além daquele quadradinho do seu dia a dia, né? Então, aí já trazendo um pouco para a questão da leitura e tudo mais, que é o propósito, muito do que você entrega, ô Ju, eu acho que é o brilho de como buscar aumentar o seu repertório de uma maneira barata, de uma maneira fácil, né? Apesar de nem todos terem o hábito da leitura, mas quando você começa a se colocar em movimento, é uma questão de tempo para que isso se torne um hábito, né? Total. E a necessidade da liderança é isso, porque hoje eu olho para trás e falo, caramba, ainda bem que eu tive essas formações que eu tive, mas o que eu complemento essas formações é através da leitura. Então, um dos desafios da liderança é nunca se acomodar e nunca achar que está tudo bem, porque o mundo é dinâmico, as gerações são diferentes, né? Agora a gente está passando por um momento de uma transição de geração. Sim. Então, trazendo até um pouco para isso da importância de se estudar e de entender muito da gestão de pessoas que eu estudei, eu comecei a colocar uma energia um pouco mais em entender comportamentos, porque, cara, hoje lá na empresa eu tenho profissionais de geração X, de geração Y e de geração Z. Três, tá? 3 gerações, né? Tá. Então a gente está numa transição agora em que os profissionais de geração X estão diminuindo e, consequentemente, geração Z e geração Y estão aumentando. Eu não posso lidar do mesmo jeito com um cara da geração X e um cara da geração Z. Tá. Cabeças diferentes, visões de mundo diferentes, nascendo em períodos da história diferentes. Então eu preciso entender essa dinâmica para que eu consiga ser um bom líder. Tá. Só que se eu achar que o que eu aprendi há 7, 8 anos atrás é suficiente para isso, eu começo a ter problema com liderança. Então, essa necessidade da eterna capacitação é uma das habilidades que o líder precisa ter. Boa, então vamos na leitura. Vamos aprofundar. Vamos descer na leitura agora, então. Quando é que como foi, né, e por que você falou assim, não, eu vou me aprofundar mais na leitura, vou começar a me desenvolver? O que você estava visualizando quando você tomou essa decisão de, não, vou buscar esse conhecimento nos livros? Cara, eu comecei a ler por uma obrigação, para falar a verdade. Tá. Né? No meu MBA de economia, ou de finanças, né? Todo começo de trimestre você recebia um livro de 400, 500 páginas, só teoria. Economia, que não era a minha formação, então eu tinha uma desvantagem em relação aos meus colegas de turma, porque alguns deles lá vinham de formação na área da economia e eu era engenheiro e administrador da empresa. Tá. Então eu tinha que correr atrás do prejuízo. E aí, o modelo de ensino desse MBA, que é o que mais me agrada, não é o professor como detentor do conhecimento. Né? O detentor do conhecimento é o aluno e o professor é um instrumento para ajudar que a gente tenha clareza e entendimento sobre aquilo que está sendo ensinado. Então, vamos traduzir isso para a prática. A gente tinha que ler 3, 4, 5 capítulos de livro, estudar aquele material, chegar com tudo pronto na aula e tirar as dúvidas com o professor. O professor não estava lá para ensinar, ele estava lá para tirar suas dúvidas. Ele ia desatar o nó. Exatamente. Essa era a função do professor. E aí eu me vi num cenário em que eu não lia nada e de repente eu precisava ler 120 páginas por semana. Aí, meu amigo, aí o negócio virou do avesso, eu tive que desenvolver essa habilidade. No começo foi extremamente difícil, mas dali eu peguei gosto. Só que nessa época também, ali 2017, até 2018, quando eu concluí o MBA, eu estava numa fase de questionamento profissional muito grande, que foi quando eu disse que eu tomei a decisão de ser executivo. Tá. E aí eu comecei a ser muito questionador. E eu achava que não teria espaço para mim na empresa, então eu tive alguns conflitos internos ali comigo mesmo nesse sentido, né? Não interno lá na empresa.
E eu começava a me questionar profissionalmente, então eu tava com a visão meio deturpada da realidade, para falar a verdade. E nessa época eu procurei um coaching profissional para conduzir um processo comigo, e dentro disso, essa coaching começou a me provocar sobre leituras. E aí que eu entrei nesse mundo de ler livros que não são livros técnicos, né? De teorias aí, faculdades e tudo mais. E o primeiro livro que eu li, e que talvez tenha sido mais marcante no sentido de forjar muito do que o Diego é hoje, é um livro que eu te presenteei lá atrás. O Obstáculo é o Caminho. Que se chama O Obstáculo é o Caminho. Ó, pra quem sabe que eu sou fã do Ryan Holiday, foi esse cara aqui que me apresentou o Ryan Holiday. É isso aí. O Obstáculo é o Caminho é o mais importante. Cara, assim, eu li muitos livros incríveis de lá pra cá. Mas eu acho que O Obstáculo é o Caminho, ele tem muito do que eu sou hoje. Eu aprendi com aquele livro lá. Porque O Obstáculo é o Caminho é o seguinte, né? Ele divide a leitura... Primeiro que assim, quem não leu ainda Ryan, tá perdendo tempo. Deveria ler. Pra ontem. Né? Pra ontem. Esse cara tem uma visão de mundo muito interessante, baseada no estoicismo, que é um braço da filosofia, que eu gosto muito, que praticamente... Controle o que você controla e administre o que você não controla para você não sofrer aqui. E ele traz isso de uma maneira que eu acho que ele tem uma capacidade de conectar histórias, né, com a teoria que faz a gente ter alguns estalos que são super importantes. E O Obstáculo é o Caminho, ele basicamente divide em 3 coisas que me deu uma visão de mundo que na época eu não tinha. Percepção, ação e visão. Então, cara, se conhecer, entender que você não controla o externo... saber o que faz, o que acontece com você, que muda os seus comportamentos, entender que as coisas são como elas são, não é como você acha que ela é, né? Então, até ele fala muito de Marco Aurélio lá dentro do livro, e O Obstáculo é o Caminho, ele começa falando mais ou menos sobre isso. Muito do que você sofre por ansiedade está relacionado com a sua projeção do fato do que propriamente com o fato, né? Então, ele me deu esse olhar de mundo de... Espera um pouquinho. As coisas são como elas são, não como eu gostaria que elas fossem. E isso me deu uma racionalidade um pouco maior. Eu sempre fui um cara que eu tive um viés pro lado da emoção um pouco maior, e eu comecei a me tornar um cara muito mais racional. Ele traz uma parte de... Olha o que o mundo é, respira, administre o caos e tome as suas decisões, né? E aí depois ele vai para um segundo módulo que é de ação. Tá, agora que você aprendeu tudo isso, como é que você tá colocando isso em prática, né? Como é que você tá jogando para o mundo a teoria? E aí ele traz um olhar disso. E no último que ele fala de visão, aí como é que você administra suas vontades, as interferências de mundo, como é que você tá lidando com a resiliência quando você precisa ser resiliente, como é que você está lidando com a sua influência quando você precisa ser influente. Então, acho que muito do que o Diego é hoje foi uma virada de chave que eu tive lá atrás quando eu li O Obstáculo é o Caminho. Então, eu não... Acho que ele tá no meu top 3 aí, mas se eu tiver que escolher um, eu vou falar desse cara aí, porque realmente ali pra mim foi uma virada de chave. Esse livro é maravilhoso. E a gente sempre fala, né, principalmente quem lê muito, que ainda bem que hoje somos parte dessa parcela que lê muito. Se você não lê muito, talvez você não vai entender muito o que a gente vai falar aqui, mas o livro chega no momento certo, né? Sem dúvida. É impressionante como o livro chega no momento que tem que chegar. E, cara, eu vou além. Muitas vezes você não tem ideia da dimensão que isso pode causar e da consequência que isso pode trazer. E aí eu vou dar um outro olhar aqui. Tá. Há tempos atrás você fez um post no seu Instagram falando sobre o Obstáculo é o Caminho. Sim. Até me marcou e tudo mais pelo presente que eu te dei lá atrás. E eu te dei aquele presente porque naquele momento você estava passando por um momento na vida que não estava muito legal. Sim. Com alguns problemas que a gente compartilhava na época. E aquele livro tinha sido tão transformador pra mim que eu falei, cara, isso aqui é o que o Ju precisa ler hoje, porque ele vai começar a ressignificar algumas coisas que estão acontecendo com ele e talvez isso faça ele avançar de alguma maneira. E você avançou tanto que isso virou... Que estamos aqui agora. Que estamos aqui agora, cara. Então, assim, lá atrás, obviamente, que eu jamais... Eu fui ver a data. Você me deu o livro, tipo assim, acho que começo
Final de julho, começo de agosto, um negócio assim. E a Siri tá querendo conversar aqui. Você me deu o livro final de julho, começo de agosto, e eu coloquei o Cortes no ar dia 16 de agosto. É isso aí. E eu li na época, eu li em uma semana o livro. Então talvez, eu não sei se na época que eu te dei o livro, o Cortes já tava no radar. Não tava. Mas se não tava no seu radar, imagina o meu que te dei de presente, né? Então, assim, foi um movimento de, assim, cara, isso foi transformador pra mim. E se é transformador pra mim, isso... Porra, peraí, deixa eu olhar pro lado, porque eu tenho que... Isso aqui não pode ficar guardado aqui comigo. Isso aqui tem que sair, tem que expandir. Minha esposa leu, de tanto que eu enchi o saco dela e falei, cara, vale a pena ler esse livro. E aí eu te presenteei. E foi transformador pra você, porque é mais ou menos aquela coisa, né? Qual que é a consequência de tudo isso? Você leu, veio a ideia depois do Cortes, que é muito de você também expandir isso, entregar pra galera as suas percepções da leitura. E aí você virou essa máquina hoje, né? Eu acho que eu já te falei isso uma vez, eu acho que você não tem noção do transformação que esse livro causou na minha vida. Não, realmente eu não tenho. Realmente não tem. Porque assim, quando você deu em 2021, a gente tava em 2021, eu tava em 2017. Quando você me deu o livro, eu sei porquê, né, que eu já falei aqui várias vezes, eu tava ainda sofrendo o episódio da trombose que eu tive em 2017. Então, eu recebi ele em 2021, mas minha cabeça tava em 2017, e eu sempre falo isso pra galera. Porque, assim, às vezes, quando a gente tá num momento mais depressivo, mais incluso ali, você não percebe. Cara, passou 4 anos. Só que pra mim foi 2 meses. Eu não tava enxergando isso. Sim. E aí, quando o obstáculo veio, assim, e eu enxerguei, eu falei, cara, aconteceu. Não tem o que fazer, cara. Não vou conseguir mudar isso, meu. Isso aí. O que eu vou fazer daqui pra frente? E eu já tava lendo, né? Eu já tava no momento ali de leitura e tal. Então, cara, o livro chegou na hora certa. Não, e a mensagem do livro, né? Eu acho que o título é muito emblemático, porque o obstáculo é o caminho, porque você lê ali o título do livro e depois você começa a destrinchar a leitura. E no final das contas, o meu objetivo na época lá era falar assim, Ju, cara, talvez esse seja o seu novo normal. Então, pô... Tem que conviver com isso, né? Não faça disso um obstáculo, cara. Ressignifica isso para que isso seja a sua nova jornada e isso vai te levar lá na frente a resultados incríveis, né? Uhum. Porque foi o que aconteceu comigo. Uhum. E que bom saber hoje deu certo. Que isso destravou de alguma maneira e que hoje você joga pro mundo o que lá atrás de alguma maneira eu pude fazer por você. Sensacional. Eu já te agradeci muitas vezes e tenho que continuar agradecendo. E você falou do top 3. Eu quero saber quem são os outros 2. Ryan Holiday é 1. Cara, Ryan Holiday, só um ponto. Tem que ler Ryan Holiday. Isso. Tem que ler. Não começa pelo obstáculo do caminho. O primeiro grande entregável deste podcast é dever de casa. Leiam Ryan Holiday. É isso. Né? Eu não li A Quietude e a Chave. Nossa. A minha esposa diz pra mim até hoje que é o melhor de todos os livros dele. Mas eu li Obstáculo é o Caminho. O Ego é Seu Inimigo. Chamado à Coragem. E eu preciso ler A Quietude e a Chave. E o último dele, que é Disciplina e Destino. Ele vai lançar ele já lançou lá, né? Esse ano tem um que é sobre justiça. Porque eu vou errar de novo, eu sempre erro, mas assim, ele tá numa quadrilogia das 4 virtudes cardeais. Que o primeiro é a coragem, a segunda é temperança, que é a disciplina. O terceiro é justiça, e eu não vou errar. Eu sempre errei, o último é sabedoria. E esse ano vai chegar aqui no Brasil de justiça. Eu não vejo a hora. Chegar, vou ler. Mas só esse adendo. Vocês precisam ler Ryan Holiday. Mas vamos falar dos 3 livros aqui. Tá. Cara, aí eu tenho talvez 4. 4, pode boa. ser? Pode. Eu acho que eu vou dividir em 2 grupos. Tá. O primeiro grupo é visão de mundo, visão de vida. E dentro desse grupo eu coloco Obstáculo é o Caminho e Essencialismo. Nossa, essencialismo simples, profundo. Faça o que tem que ser feito, menos é mais, foco no resultado. Na dúvida não. Na dúvida não. É um livro rico nesse sentido. E no momento que eu li Essencialismo, e aí eu concordo muito contigo, né? Que o livro chega na hora certa. No momento que eu li Essencialismo, eu tava uma máquina de
Fala, cara, é o seguinte, eu vou me forjar esse profissional, essa pessoa, porque eu quero entregar isso pro mundo, seja pessoa física ou jurídica. Então eu tava muito na busca por entender, por me conhecer melhor. Então essencialismo, então vamos lá. Obstáculo ao caminho, essencialismo e 2 acho que relacionados a comportamento. A arte de pensar claramente. Nossa, maravilhoso, né? Esse livro é assim, quando você entende que as decisões que você toma são ancoradas a vieses que você tem, você começa a questionar as decisões que você toma. Então, hoje eu sou um cara que eu falo assim, cara, eu tenho que ir pra cá. Mas peraí, eu tenho que ir pra cá porque eu tenho que ir pra cá porque é o que tem que ser feito ou isso é a minha cabeça que tá falando pra eu vir pra cá? Então eu tento fazer esse exercício de sair de dentro de mim mesmo e olhar de fora pra entender esse movimento que eu tô fazendo. Então, a arte de pensar claramente é um manual nesse sentido. Tem 99 viés comportamentais. 99 viés. É isso, cara. Muito bom. Rolf Dobelli. É isso. E o outro é 12 regras. 12 regras, maravilhoso. Jordan. 12 regras da vida. Eu acho que esse livro é muito maneiro nesse sentido de entender assim, cara, que é o seguinte, ó. Um manualzinho. Faz o beabá aqui. Toma cuidado com esses 12 pontos. E você vai ver que naturalmente a sua vida num passe de mágica vai se tornar melhor, entendeu? Então eu acho que é um livraço. Eu questionei muito, eu demorei muito pra começar a ler esse livro. Não, mas não dá. O prefácio dele tem 45 páginas. É isso. O prefácio, que normalmente tem 3, tem 45. Mas é porque assim, cara, eu também, às vezes, eu tento ser um pouco meio lado B nisso, sabe? Tá. E eu acho que o 12 Regras, ele entrou num hype que virou assim, agora o mundo tem que ler 12 regras da vida. E aí puta, cara, não vou ler. Tá. Sabe, eu queria ser o cara chato do rolê. Mas aí uma hora eu falei, não, tá bom, vamos ler. E aí ele me surpreendeu demais. Demais. Maravilhoso. Tem várias regras, né? Tipo, eu gosto da regra não atrapalhe as crianças quando elas estiverem brincando de skate. Não, isso é um absurdo, cara. Isso aí talvez seja a maior aula que a gente tem. Porque pensa o seguinte, qual que é a maior liderança, qual que é o maior desafio de liderança de um ser humano? Ser pai e ser mãe. Tá, sim. Criar um novo ser humano para a humanidade. É isso, cara. A sua entrega ali é criar um novo ser humano. Então, assim, tem nuances de comportamento que você faz no seu filho, que você faz com o seu filho, e que você pensa em resolver um problema de curto prazo, mas que isso vai deixar uma herança de longo prazo que talvez ali na frente tem que ser terapia para resolver, né? Mas não só isso, é relacionado a habilidades mesmo, né? Vamos trazer isso para um mundo de hoje. Saiu um estudo sobre quais são as principais habilidades até 2030 que um ser humano, que vão ser diferenciais competitivos. Sabe qual que é a primeira? Criatividade. Criatividade. Toda vez que você poda uma criança, que você restringe uma criança de fazer o que ela quer, dela tentar viver o mundo dela ali, talvez você faça isso por uma questão de protecionismo, de segurança e tudo mais. Você, de alguma maneira, está bloqueando a capacidade de desenvolvimento criativo dessa criança. Total. Isso, ela vai sentir o efeito talvez lá na frente, né? Aí eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, tem especialistas maiores na área, mas assim, isso vira uma habilidade que ali na frente ele vai precisar resolver de alguma maneira. Então, eu acho que essa regra é animal nesse sentido, ela te dá um olhar de falar assim, cara, mas não só para criança, né? Você traz, aí eu volto a falar lá do que a gente fez para a empresa, e o 12 Regras me ajudou nesse sentido. Quando eu deixo as pessoas sonharem lá dentro, quando eu deixo os profissionais da empresa empreenderem dentro do nosso negócio, nada mais é do que eu tô deixando a criança andar de skate, cara. Né? Então, deixa ela livre, né? Deixa eles livres, deixa eles colocarem o que eles querem colocar à disposição. E aí, qual que é o meu trabalho como líder? Opa, aqui a gente não pode ultrapassar esse limite, aqui a gente não pode ultrapassar esse limite. Mas eu tenho que permitir essa capacidade criativa deles, essa capacidade de colocar o talento e de se autorrealizar para que o resultado ali na frente seja melhor. Então, o 12 regras, eu sempre fiz esse exercício. O que são 12 regras para a vida e como é que eu posso traduzir isso em 12 regras de liderança? E eu acho essa regra incrível, cara. Incrível. Vamos fazer um episódio só desse livro, 12 Regras da Vida? Vamos. Galera, manda aí nos comentários se você
quer que a gente faça um episódio falando das 12 regras desse livro. E aí não vem com esse papinho, Jordan Peterson, porque é isso, né? Às vezes ele é muito autêntico. Sim. E hoje em dia, você ser autêntico, você vai pegar o mundo e dividir em 2. Paga-se um preço por isso. Tem uma galera que vai amar, tem uma galera que vai odiar. Sim. Mas se a gente tirar o autor da obra, esquece o autor, vamos ver a obra. Manda aí nos comentários se a gente faz um episódio só dos 12 regras da vida. Eu vou chamar um dia, a gente vai voltar, vai falar só das regras. Isso. Manda aí sim ou não. Isso eu topo, cara, porque ali transformou minha vida. É animal, né? É muito animal. Bom. Cara, você leu Mais 12 Regras? Não. Né? Tem uma história do Mais 12 Regras, cara, que eu me empolgo pra contar ela, porque era maravilhosa, cara. No começo do livro, ele tava tomando um remédio simples. Um remédio pra uma dor, nada a ver. Remédio besta. Tipo um remédio de cabeça. Só que isso deu um efeito rebote nele e ele ficou viciado com o remédio. Ele conta isso no começo do Além da Ordem. E aí, o que acontece? Ele não conseguia, ele tinha quase abstinência do remédio, tentou todos os tratamentos, não conseguia. Aí ele foi para a Rússia, porque lá eles iam conseguir fazer um negócio, os Estados Unidos não deixavam. O que ele queria fazer? Ele queria entrar em coma para passar, coma induzido, para passar pelos 21 dias, 30 dias, para o corpo não sentir falta, porque ele não conseguia ficar sem. Aí ele falou, não, os Estados Unidos não vai rolar. Não sei se é nesse nível de detalhe, tá? Mas no começo ele fala isso. Ele foi para a Rússia, porque lá a medicina ia permitir. Ele entrou num coma. E isso foi em fevereiro de 2020. Ele acordou em março de 2020. Ele entrou antes da pandemia e saiu do coma depois da pandemia. Que loucura, cara. E aí ele conta essa história no começo do livro. O cara ficou... Ele acordou. Aí o que aconteceu? Não tinha como sair da Rússia. Tudo parado, tudo fechado. Puta. E aí, tava ele e tal, ele conta essa história, né? Isso é o começo do livro. Cara, só que assim, a habilidade dele de narrar essa história é muito melhor do que eu aqui contando. Sim. Mas olha o nível de racionalidade do cara, tipo assim, eu não vou conseguir sair disso sozinho, eu vou me induzir a um coma para eu conseguir passar pelo período, e no fim, parece que ele processou a empresa depois, tal, deu um puta rolo. Mas ele é muito racional. Então, quando você pega... Como que você tentar traduzir o mindset do cara? Quando ele faz uma obra desse nível, a gente tem que olhar para a parte racional do que a gente está lendo. E tirar as emoções, que é o que você mesmo falou hoje aqui. Vamos ler a obra, o que ele está falando? Independente do seu viés, independente da sua história, vamos ler o que está escrito ali. Esse cara, como eu falei, ele está sempre em polêmicas, mas ele tem uma linha de raciocínio interessante. E assim, eu vou fazer um adendo nessa sua fala, porque eu acho ela muito pertinente, muito importante, que é o seguinte, o pessoal precisa entender que é importante você lidar com o contraditório, né? Total. No mundo hoje, onde as redes sociais controlam os nossos comportamentos e que o papel da rede social ela é reforçar o seu comportamento, né? Então você tá lá, rolando tela do Instagram, LinkedIn ou qualquer outra rede social, Facebook, que seja... Os conteúdos que são encaminhados para você são conteúdos que reforçam o comportamento que você tem, né? O algoritmo faz isso. Sim. Mas o algoritmo da vida é você ter uma visão de mundo cada vez mais ampla para que você tenha repertório, para que você forme o seu próprio senso e você tenha a sua capacidade de analisar as coisas que estão acontecendo. E se você não lê o contraditório, se você não se permitir entender a visão do que é oposto ao que você acredita, ou pelo menos dar uma chance, aí você cada vez mais vai ter o seu comportamento reforçado e aí a sua visão de mundo pode ser muito clara, mas ela vai ser restrita. Então, acho que tem um exercício de muitas vezes, esse autor aqui não me chama atenção, mas eu vou dar uma chance pro cara e escolhe uma obra lá e vai ler a respeito. Faz todo sentido. Acho que isso é muito importante. Faz todo sentido. Porque o que acontece, né? Eu sempre falo isso pro pessoal da comunidade. Cara, você não precisa... Por exemplo, você vai pegar 12 regras. Talvez você não vai gostar da... É que o brasileiro é assim, né? Tipo, tem 12 regras. Se o cara não gosta de uma, não serve as 11. Sem dúvida. Não serve as 11. Tipo assim, cara, 12, legal. Ah, tem uma que não é legal, então eu não quero. Fica aqui no cantinho, não quero mais falar com você. Na verdade, você pode absorver das 12 o que você achar que faz mais sentido pra você e descarta o que você acha que não faz sentido. Posso dar um spoilerzinho pra galera? Vou falar de uma regra que eu adoro. Tá. Cuide da sua casa primeiro. Simples assim. Sabe qual que é a tradução disso? E eu vejo muito no mundo hoje.
as pessoas estão com a vida toda desequilibrada, né? As pessoas têm os seus problemas pessoais para resolverem, mas elas querem resolver o problema do outro. Cara, arruma a sua casa primeiro aqui, cuida do seu, né? Isso é uma coisa que cada vez mais eu penso, viu, Ju? Eu gostaria de ajudar a mudar muitas coisas dentro do que eu posso ajudar, mas eu tenho consciência que eu não vou mudar o mundo. Então, eu preciso atuar dentro do meu microcosmo, né? Eu preciso resolver o que está dentro de casa com a minha família, eu tenho que estar bem comigo mesmo, né? Para que eu possa tentar ajudar e ser melhor para outras pessoas. Então, eu adoro essa regra, porque eu vejo muita gente que às vezes quer apontar o dedo para ajudar a consertar um problema que tá ali, mas, puta, cara... Tá tudo cagado, dá né? dá uma olhada para dentro primeiro, resolve as suas questões e certamente aí você vai se tornar um farol maior ainda para poder iluminar as pessoas lá que estão ao seu redor. Bom. Ó, esquece de comentar aí, se você quer um episódio exclusivo pra gente falar sobre as 12 regras. Qual que é o livro que você quer ler esse ano ainda, 2025? Tá no seu plano. Preciso ler esse livro esse ano. Cara, eu já comecei a ler um livro que eu nunca tinha lido da maneira que eu acho correta e que precisaria ser lida, que é a Bíblia. Ah, nossa. Boa. Comecei a ler esse ano. Eu, obviamente, tenho a minha conexão espiritual. Eu já li a Bíblia, mas em trechos de uma outra maneira. Agora eu tô lendo como manda o protocolo. Mas mais do que isso também, cara, eu tô pensando em fazer um movimento. Eu tô há tanto tempo estudando comportamento, desenvolvimento, que eu tô querendo voltar um pouquinho para a parte técnica. Tá bom. E eu tô querendo também buscar um pouquinho mais de outros tipos de leitura, sabe? Ler alguma coisa de ficção, literatura. Legal. Nunca foram braços que eu gostei muito, esse tipo de conteúdo. Mas eu quero me provocar na leitura a buscar o novo também. Então, Bíblia eu já comecei a ler esse ano. Tá. Mas além disso, eu não falaria de um livro, eu falaria de um estilo. Eu quero tentar mudar um pouco o estilo das minhas leituras. Isso já tá no meu radar, tá lá no meu caderninho de metas de 2025, que dentro da parte educacional eu me provocaria a ler temas que nunca me agradaram, justamente para que eu experimente o novo aí e busque algo diferente. Muito bom. Muito bom. Eu também tô nessa, né? A gente conversou. E tem um livro. Não, tem um livro que eu quero ler que se chama A Arte de Conhecer a Si Mesmo. Schopenhauer. Já leu ou não? Não. Então eu vou te dar ele de presente. Então tá bom. E a gente lê junto depois. Mas aí é autoconhecimento. Tá, mas é gostoso. Né? Tá um pouco dentro da minha praia ainda, mas é porque aí ele é um clássico, né? Schopenhauer é um clássico, então eu queria vamos ler a obra desse cara e depois eu vou tentar migrar o resto do ano. Vamos fazer diferente? Vamos ler no board. Vamos ler no board. Porra, é uma baita legal, ideia. Né? Uma baita ideia. Vamos ler com a turma. Vamos ler com a turma. Boa. Fechado. Tá bom, tá fechado. O que é óbvio pra você e a galera não percebe? A galera tá tropeçando na pedrinha. Cara, pra mim é muito óbvio o que eu vou te falar. É muito óbvio. Tá. As pessoas são diferentes. É muito óbvio. Mas isso é tão óbvio que as pessoas não enxergam. Não enxergam. As pessoas às vezes querem colocar o eu, seu eu, no outro. Sem dúvida. Sem dúvida. E, cara, e aí aqui eu tenho alguns pontos. Vamos nessa linha que você trouxe agora, que eu acho que é super importante. A gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer que elas sejam. Isso é um problema, né? Então, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Entendendo que as pessoas são diferentes, você começa a dar um passo atrás e aí vamos resgatar lá o obstáculo ao caminho. E a arte de pensar claramente, você começa a entender com mais racionalidade as coisas. Então isso te coloca num nível de humildade, para falar a verdade, que é super importante pro ser humano entender. Porque quando você vê a pessoa que ela tá num momento que você quer chegar, você precisa ter a humildade de reconhecer que você talvez não tenha passado pelos processos que ela passou. Sim. Então, em vez de você julgar o sucesso dela, você vai lá e entende o caminho que ela fez para ela chegar lá e você busca construir a sua jornada e alcançar os seus resultados similares, se essa é uma pessoa o qual você admira. Mas o contrário também é uma verdade, né? Porque muitas vezes a gente aponta o dedo e julga as pessoas porque, nossa, como é que a pessoa tá fazendo isso? Não concordo que é isso, que é aquilo, mas às vezes aquela pessoa não passou pelos mesmos processos que você passou. Então, será que ela tem o mesmo nível de consciência que você tem?
E normalmente as respostas são que não tem o mesmo nível de consciência, né? Então eu acho que isso é super importante. Só que se você não tiver clareza que as pessoas não são iguais, você julga o mundo pelas suas verdades. Isso é um problema. Agora, o mais legal de tudo é no corporativo, na liderança. O que isso me ensinou como líder? Porque isso fez com que eu começasse a ter uma visão de longo prazo com as pessoas. Né? Então, normalmente a empresa ela quer o resultado imediato, ela quer o resultado de curto prazo. E aí você começa a ser intolerante com o erro, com as falhas, e você não permite que o processo aconteça da maneira que ele tem que acontecer. Então, quando eu tive esse nível de clareza de que as pessoas são diferentes, isso melhorou inclusive as minhas habilidades de empatia, de paciência, de entender que são processos. E dentro da liderança, isso fez com que eu olhasse para o lado e falasse assim, o que eu quero construir é uma visão na empresa para os próximos 3, 5, 10 anos. Se eu não tiver paciência com essas pessoas, talvez eu não tenha um time de alta performance que vai me entregar essa visão de longo prazo. E dessa maneira a Tubal começou a apostar mais no erro, não no sentido de que tá tudo bem errar, mas vamos olhar o erro de uma maneira diferente, vamos trazer isso para um olhar de aprendizagem e melhorou inclusive as minhas capacidades de liderar. Porque hoje eu entendo que meu papel como líder não é com que as pessoas não errem mais, mas é ensiná-las para que elas não errem no futuro, né? Não é não deixá-las mais errar o hoje, é o deixar elas não errarem o amanhã. Então, vira e mexe, eu faço provocações na empresa de quando acontece uma falha, uma das primeiras perguntas que eu faço mas esse erro é um erro novo ou é recorrente? Se ele é um erro recorrente, aí eu acho que a gente precisa ter conversas um pouquinho mais profundas aqui para entender o porquê que a gente ainda não passou desse estágio. Mas se ele é um erro novo, é parte do processo. Então, cabe a mim aqui como líder e contornando essa situação e capacitando cada vez mais o meu time nesse sentido. Nossa, uma baita resposta. E tem tudo a ver. As pessoas não são iguais e a gente tropeça muito nisso mesmo. Qual que é o seu superpoder? Se você pudesse me emprestar um superpoder. Isso aqui é pra você hoje usar. Eu acho que eu performo muito bem no caos. Boa. O meu superpoder é manter a minha frequência cardíaca e a minha respiração tranquila, sanidade mental quando o mundo tá desabando ao meu redor. Isso não significa que eu não sinta o que tá acontecendo. Mas você não trava. Eu não travo e eu acredito que hoje eu tô com uma capacidade de resiliência grande nesse sentido. Tomo porrada, às vezes eu não tenho nem 24 horas para reagir, mas quando eu tenho, são 24 horas para virar a chave e retomar. Mas acima de tudo, eu acho que, assim, a leitura me trouxe muito isso e as experiências de vida que eu tive é que eu consigo, às vezes, tirar alguns coelhos da cartola. Isso me dá uma capacidade de quando o mundo está desabando e quando as pessoas não encontram respostas, eu consigo respirar fundo, raciocinar e propor uma solução. Boa. Vou aprofundar no coelho da cartola, que é um negócio bem interessante. Às vezes o pessoal fala pra mim, você tem resposta pra tudo, você tira os coelhos da cartola. Cara, nada mais é do que repertório. Sem dúvida. É os livros que a gente leu, sem dúvida, as mentorias que a gente participou, os sábados que a gente talvez não foi jogar futebol, que a gente ficou estudando, aquela segunda noite que você ficou até mais tarde lendo. É aí que vem o repertório. É isso aí. É o que eu vivo falando para as pessoas. Assim, você só vai crescer e se desenvolver de duas maneiras. Ou vivendo experiências, e aí viver essas experiências pode ser você se propor um desafio, você conviver com pessoas que já passaram pelo processo, ou é buscando a informação. Agora, esse é o grande brilho. Eu entendo aquelas pessoas que falam, putz, mas eu não tenho tanta facilidade para leitura, então eu prefiro assistir um filme, eu prefiro ouvir um podcast, eu prefiro assistir um vídeo. Mas a leitura te dá um repertório, inclusive de vocabulário, que essas outras ferramentas de educação podem até te dar, mas com uma velocidade bem menor. Então, o repertório é a experiência que você se submete, seja através da leitura, seja através da convivência, seja através da busca pelo conhecimento. Então, a gente normalmente não quer negociar o curto prazo, né?
É difícil você não jogar bola porque você vai ler um livro ou vai fazer um curso. É difícil você não sair com a galera porque você tem que estudar. Mas isso aqui, no médio e longo prazo, é o que faz a diferença no jogo, né? Então, eu tô muito alinhado contigo nesse sentido. E a leitura, ela tem um benefício que ele é indireto, que eu vejo que a galera às vezes não cita muito, que é atenção e foco. Sem dúvida. Porque a gente já sabe os benefícios da leitura, vocabulário, né? Podemos fazer 10 benefícios aqui, mas tem um direto que é atenção e foco, porque, cara, você vai ficar parado lá por 30, 40 minutos, na presença absoluta, treinando a sua atenção e foco, cara. E a galera não cita muito atenção e foco. E é muito... A sua musculatura em ter foco e atenção também vai ser construída com base nas leituras. É isso aí. A leitura me trouxe uma coisa que, assim, que é um ponto fraco meu que eu tenho, mas que é uma dificuldade, que é a disciplina. Tá. Eu sou um cara disciplinado, as pessoas que me cercam falam, cara, é impressionante como você tem disciplina, mas eu sei o esforço que é pra mim para ser disciplinado, entendeu? Eu tenho um gasto energético muito grande para ser disciplinado e a leitura me trouxe isso, porque eu montei uma agenda, então hoje eu acordo, eu faço uma leitura de manhã, eu faço uma leitura na hora do almoço, de vez em quando eu faço uma leitura no final do dia e antes de dormir, mas essa do final do dia eu negocio mais ela, e aí no final do dia eu vou ler um pouquinho mais lá. Então eu sempre leio 2 ou 3 livros simultaneamente. É uma maneira de eu ter um foco ali, de eu respirar, de eu desligar um pouco do mundo, mas um ponto importante, cara, eu tenho meus dias ainda. Pô, eu tenho o dia que eu pego o livro, eu tô lendo ali, eu li 5 páginas e eu tô cantando um samba na cabeça. Aí eu falo, puta, não vai ser hoje, não vai ser hoje. Não vai ser hoje. Ou tipo, puta, cara, esquece porque eu li 5 páginas e não serviu pra nada, não entendi nada. Então, assim, também não somos uma máquina, né? Um robozinho. Mas eu acho que quando você tem um nível de consciência de que hoje não é o dia, não vou ler. Ou é o seguinte, cara, eu vou me desligar aqui porque eu quero colocar foco e atenção nisso aqui. Eu acho que o livro te dá essa capacidade. Muito bom, muito bom. O que 2025 te ensinou até agora? Você aprendeu esse ano? Não se deslumbrar com sucesso. Boa. E não cair com os fracassos. Muito bom. Acho que o equilíbrio nesse sentido. Boa. As coisas que estão acontecendo da maneira que tinha que acontecer. Mas aí eu acho que as lições que eu tive... eu tô passando por um momento de vida pessoal equilibrada e uma fase muito bacana na vida. Em praticamente todos os pilares. Então, eu acho que os maiores ensinamentos e experiências que eu tive esse ano estão no corporativo, estão no profissional. Além da Tubal, eu tenho algumas atividades fora, né? O board é uma delas. E eu acho que a grande lição que veio para falar para 2025 é assim, eu tenho o sentimento que 2025 é um ano que vai ser muito diferente do que foi em 2024 para todo mundo. A gente falou sobre isso, né? Já falamos sobre isso. Você me mandou um áudio um dia, ele falou, Ju, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Muito bom. Eu já falei isso, vai ser diferente. E aí quando a gente olha para o corporativo e vamos resgatar aquele papo da hora do contrato lá que eu falei para você, do cisne negro, não dá para se deslumbrar com isso. E achar que agora vai ser tão diferente assim. Mas a hora que você toma um tombo aqui também, não dá pra você achar que é o fim do mundo. Então eu acho que é sempre importante o equilíbrio. Acho que o primeiro trimestre de 2025 veio para trazer essa lição. Pé no chão, foco no seu objetivo e não se distraia com o que está acontecendo em torno disso. Muito bom. Qual que é a palavra de 2025? Para mim, relacionamento. Relacionamento é a palavra de 2025. Eu tô com foco... E aí, assim, né? Sempre nesse exercício pessoal versus profissional. No pessoal, eu tomei uma decisão há alguns anos na minha vida que eu ia... É difícil falar isso e nem todo mundo tá preparado para entender o que eu vou falar. Mas eu sei que o seu público aqui é um pessoal que tá num nível de consciência que consegue acompanhar. Eu decidi não perder mais tempo com o que não vai me levar aonde eu quero chegar. Eu falo isso todo sábado na aula. Eles estão... todo sábado. O que eu quero dizer com isso? Eu revi alguns grupos que eu frequentava, eu revi algumas atividades que eu fazia e eu dei uma peneirada nisso. Isso, de alguma maneira, fez com que me sobrasse tempo de agenda para eu focar no que eu quero, que é meu objetivo. Boa. E focando no que eu quero, que é meu objetivo, isso me aproximou de novas pessoas e me abriu a oportunidade de novos negócios.
Então, o relacionamento vai ser a ponte para eu conectar com esses pontos. Seja no lado pessoal, onde eu tô cada vez mais próximo da minha família, né? Do meu lado, do lado da minha esposa. E quero estar com eles a todo momento. Faço questão e de poucos e bons que vão me levar para um próximo nível. Muito bom. E no network e aí no corporativo, o meu papel esse ano na empresa já começou muito mais institucional do que operacional. Tá. Então eu estou levantando mais da cadeira, estou indo estar mais próximo dos nossos clientes, estou fazendo um trabalho de trazer novos clientes. Então relacionamento é a palavra de 2025. Boa. E a sua? A minha? Puta, cara, sabe que eu mudei minha palavra umas 3 vezes já? É mesmo? Eu sou dessas. Por quê? Eu sou dessas. O que acontece? Eu comecei o ano, a minha palavra era fé. Aí depois eu falei, não, mas isso aí já tá meio na minha identidade. Eu acho que ia ser mais uma zona de conforto, digamos assim. Aí depois eu mudei para resultado. E a última que eu coloquei, eu mudei para marketing. Com certeza até julho eu vou mudar mais umas 2 vezes. Não, eu não mudaria não. Eu não. Com marketing? Fica no marketing? Eu acho que você tem que olhar para isso aí. Tá bom. Tá, cara, você é um cara de alta performance e de disciplina. Resultado você entrega. Fé também tenho. Fé também tenho. Agora, essa provocação de deixa eu me expor mais aqui, deixa eu olhar pro cortes, deixa eu olhar pra minha vida corporativa. Isso é um bom desafio, porque pensa, eu tô há 5 anos na cadeira que eu tô. Tá. E eu nunca foquei tanto em relacionamento quanto eu tô focando esse ano. Tá. E relacionamento vai me fazer sair total de uma zona de conforto, e você é um dos caras que mais me puxa a orelha com relação a isso, é que eu sou totalmente offline, né? Tá. Então, assim, dentro desse grande plano aqui, eu vou precisar começar a mostrar um pouquinho mais a cara nas redes sociais. Tá bom. E eu acho que isso é um bom caminho para você e também. Você já navega nisso com uma facilidade muito maior que eu, mas é sempre provocativo, né? É que assim, eu fico me questionando também nessas coisas, assim. Eu não me incomodo de mudar os planos. Não. Assim, o lugar que eu quero chegar é o mesmo, mas às vezes o plano não tá funcionando e tal. Mas eu acho que marketing, por enquanto, é uma palavra que tá me incomodando. É isso. Tá martelando aqui, eu vou ficar com ela. Mas, antes, só fazendo um adendo, para nós continuar, o que o Di falou sobre o relacionamento e tal, é uma das 12 regras. É uma das 12 regras. É isso aí. É uma das 12 regras. É uma das 12 regras. É uma das 12 regras. Cara, se você tivesse aqui, entreguei aqui o host do Corte dos Livros Podcast. Sim. Quem que você gostaria de entrevistar do universo da leitura? Eu vou te falar uma coisa que eu acho que você não tá esperando. Tá. E é um abacaxi que eu vou jogar no seu colo. Abacaxi, vai. Ioana e Ácalos. Cara, você acredita que no meio do episódio eu fiquei pensando, será que eu ouviria aqui? Pra quem não sabe, a Ioana é a minha esposa. Ela é pedagoga, psicóloga, mestre em psicologia da educação, doutora em educação. E agora a notícia de bastidores, ela acabou de ser aprovada no pós-doutorado dela. O repertório que a Ioana tem para falar sobre vida, sobre a capacidade e a importância da leitura para bebês e sobre a importância da leitura e da capacitação para profissionais da educação, é assim, talvez seja o podcast mais longo que você vai gravar, porque o repertório dela é vasto. Muito do que eu sou hoje como profissional é graças à esposa que eu tenho do meu lado. É filosófico isso, né? Escolha a pessoa que você vai casar, escolha o lugar que você vai trabalhar e escolha onde você vai morar. Total. Essas 3 decisões mudam a sua vida. E eu, de verdade, sou muito bem resolvido com isso, porque graças a Deus, a mulher que eu tenho do meu lado me fez ser o homem que eu sou hoje. E eu acho que a Io te desafiaria a você ir para um mundo que eu não sei se você tem muita experiência de vivência ali, que é o mundo da educação para crianças. Tá, a minha educação é por mais... É isso. Eu acho que ela te daria te abriria um leque de oportunidades de você olhar o quão esse trabalho que você faz é mágico,
E que talvez o que você faz hoje é para resolver uma dor lá de trás, né? Entendi. Então, Então, vou fazer o convite público aqui. aí é contigo. Tá convidada a vir aqui já, né? Estamos gravando, quer ver? Estamos gravando em abril. Tem que gravar em abril ainda. Aí você bate a agenda, com ela lá. Você acredita, cara? Juro por Deus, no meio do episódio a gente tava conversando, eu falei assim, cara, aí eu tenho que sentar aqui, cara. Não, a gente tá muito alinhado. Não é nem isso. Nas últimas conversas que a gente teve, a gente tava muito alinhado em frequência, né? Sem dúvida. Aí eu vai sentar aqui, então. Convite feito, ela vai assistir, obviamente, né? Vai assistir. Então, vai assistir, talvez ela queira me matar depois desses... Mas aí tudo bem. É o preço do negócio. Não, ela vem, vai tirar de letra e vai surpreender todo mundo que tá aí, porque é um nível de sabedoria e de conhecimento que me encanta, de verdade. Então tá feito o convite e vamos gravar esse mês, pode esperar. É isso aí. Convite, muito bom. Cara, passou voando. Passou voando. Eu queria te agradecer de novo a presença aqui, agradecer o livro que você não sabe o impacto que teve. Talvez um dia você vai saber, porque mesmo a gente falando às vezes, não dá pra mensurar, cara, o quanto aquele livro foi importante na minha trajetória. Então eu queria te agradecer a presença, foi incrível. E vamos voltar para gravar o 12 Regras da Vida. Vamos gravar. Só para nós falar das regras. Fechou. Então, eu também quero agradecer a oportunidade, né? Você sabe o quanto eu tenho orgulho de você. Você sabe o quanto eu me orgulho desse projeto que você está construindo, quão mágico isso é. Eu fico lisonjeado de verdade de ter recebido esse convite. Mas mais do que isso, cara, me emociona de verdade de eu ver que um cara tão próximo, um amigo que eu tenho um sentimento de amor mesmo muito grande, tá conseguindo entregar tudo isso de tão mágico pro mundo. Obrigado pelo convite. Vamos junto. E lá na frente a gente vai tomar um vinho e vai falar do quão o obstáculo ou o caminho foi importante para nós dois. Total. Mudou, talvez não mudou mudou as gerações. Sem dúvida. Mudou as gerações. Mas para encerrar, deixa uma mensagem final aqui para a audiência que ficou até agora com a gente. Tá. Eu vou olhar ali para a câmera para falar com eles, então. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: coloquem energia em se conhecerem. O autoconhecimento é a maior habilidade que o ser humano pode ter. Eu acho que quando você entende o que te causa irritação, o que te deixa feliz, o que te faz ser uma pessoa melhor, você consegue controlar melhor as suas ações e ser uma pessoa melhor para o mundo. Qualquer coisa que a gente for falar aqui de técnica é consequência do autoconhecimento. Então, foca em se conhecer. Busca maneiras de buscar esse autoconhecimento aí, de se encontrar, porque certamente se você resolver os seus problemas, você vai resolver metade dos problemas do seu mundo. Espetacular. Obrigado de novo. Obrigado por estar aqui, cara. Gente, episódio novo todas as quartas às 19. Encaminha pra frente. Caminha esse episódio. Vamos fazer esse episódio chegar, curta e se inscreve. Você não se inscreve no canal. Você assiste e não se inscreve. Obrigado pela audiência. A gente se vê semana que vem. Tchau. E aí?